líder do grupo parlamentar, caro Dr. Nuno Magalhães, que é o líder parlamentar do CDS-PP, que aqui está connosco, aos nossos companheiros, que são presidentes de Câmara, que têm também responsabilidades ao nível da Distrital e dos concelhos aqui do Porto, a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados. Cumprimento também de uma forma muito especial, quer o Presidente da JSD, quer o Secretário-Geral dos TSDs e toda a nossa Comissão de Honra aqui nesta mesa, que tem a companhia do Sr. Ministro Luís Marques Guedes, que tem mantido sempre uma articulação muito próxima com o nosso grupo parlamentar e com os dois grupos da maioria. E cumprimento também o Sr. Secretário-Geral do Partido, Dr. Matos Rosa, bem como o Sr. Vice-Presidente Marco António Costa, que têm sido também deputado, o outro que se mantém no partido, sobretudo com a responsabilidade da coordenação política da Comissão Política Nacional e da Comissão Permanente, incansáveis a responder pelas exigentes tarefas partidárias que temos vindo a enfrentar. Quero a todos dar uma conta muito rápida daquilo que representa esta jornada parlamentar, que será, evidentemente, a última a realizar até ao final dos nossos trabalhos parlamentares. Nós temos tido, ao longo destes anos, uma interação indispensável à transformação que o país veio fazendo ao longo de todo este período. Não é possível ter um governo determinado sem uma maioria parlamentar que o sustente. E não é possível passar pelo que todos passamos sem que essa maioria parlamentar fosse exigente e, ao mesmo tempo, audaz em todo o percurso que fizemos. Digo-lhes, porque usei os dois chapéus, o de Presidente do PSD e o de Primeiro-Ministro, para testemunhar como, ao longo destes anos, foi indispensável poder beneficiar sempre de um apoio esclarecido, convicto e determinado por parte dos grupos parlamentares da maioria, mas, evidentemente, não se leva a mal que aqui destaque do meu partido, do PSD também. Tudo o que se passa na casa da democracia, que é o Parlamento, deve obedecer a regras muito especiais de grande transparência, de grande abertura, de combatividade política, mesmo que, às vezes, isso signifique debates mais intensos, por vezes com uma linguagem que nós preferiríamos que tivesse sido dispensada de muitos dos debates, mas, em todo o caso, aonde prevaleceu sempre o sentido de Estado, penso eu, e o desígnio de poder, em retorno da eleição de 2011, garantir ao país um futuro que não fosse um pântano ou não fosse um Deus dará que alguém nos tenha de salvar. O Parlamento exerceu, portanto, funções e exerce muito particulares, como lhe cabe, mas que foram redobradamente exigentes, dado o programa de assistência por que passámos e a enorme transformação que operámos. As senhoras e os senhores deputados que passaram por isso podem ter a certeza de que terão não apenas testemunhado, mas sido coautores, dentro da soberania que cabe ao Estado, de um mandato dos de maior exigência e responsabilidade
na história da democracia portuguesa. E se ela se deve à determinação, na sua fundação, de muitos parlamentares constituintes que souberam sempre, no essencial, o papel que deviam desempenhar na representação do mandato eleitoral, que não como correia de transmissão de movimentos políticos, nenhum deles, julgo eu, deverá diminuir o papel que foi desempenhado de uma forma muito prestigiante por todos vós, que garantiram, também com a vossa clarividência e com a vossa capacidade de resistência, a que Portugal estivesse hoje em condições que, infelizmente, ainda outros estão. Nós conseguimos ultrapassar dificuldades historicamente muito exigentes e conseguimos, com o povo português, superar o pior da experiência a que podíamos ser sujeitos desde que a esperança da democracia nasceu em Portugal. Nós, como muito bem disse o Presidente do Grupo Parlamentar, estamos hoje em condições de poder fazer uma avaliação das transformações que ocorreram e de, portanto, dar importância cada vez maior àquilo que são as linhas de força, de orientação mais relevantes que afirmarão a nossa autonomia para o futuro, a nossa capacidade para crescer, para resolver um dos problemas estruturais mais graves de que o país ainda padece, que é o desemprego de longa duração e o desemprego jovem, para atacar processos tão relevantes, e aqui, nesta mesma sala, fiz alusão ainda há uns meses atrás, como a questão da demografia no nosso país e de uma mais profunda reforma do Estado, como é aquela que precisamos de fazer no futuro. Mas se estamos em condições hoje de poder observar estas transformações e de completar algumas das que ainda iniciadas têm um longo caminho para percorrer, também é verdade que estamos em condições de o fazer, porque a nossa economia, os nossos empreendedores, as nossas empresas, os nossos trabalhadores, conseguiram ao longo destes anos também mostrar que acreditam em Portugal, que não se resignam a qualquer fatalismo e que são capazes de desafiar, muitas vezes, aquilo que nos parecem ser legados macroeconómicos demasiado constrangedores. Embora isso hoje não esteja na primeira linha da comunicação, na verdade, existem mais empresas novas a serem criadas do que aquelas que têm de fechar a porta por qualquer dificuldade. Isso hoje é inequívoco. E tal como tive a ocasião de referir ainda há pouco tempo, no início das jornadas conjuntas entre o PSD e o CDS-PP a propósito justamente do investimento, hoje sabemos, já conhecemos os dados desagregados do Instituto Nacional de Estatística relativamente ao ano de 2014, podemos voltar a confirmar que o investimento em 2014 superou o consumo de bens duradouros, quer em valor absoluto, quer em termos de taxa de crescimento homóloga. Significa, portanto, que quando observamos a recuperação da nossa procura interna, que está a decorrer e que vem decorrendo paulatinamente desde o princípio de 2013, insisto, quando se deu a viragem da tendência recessiva em Portugal, nós percebemos que estamos a crescer não apenas porque há mais procura de consumo, mas também porque estamos a investir no futuro. E é esse investimento que hoje nos permite olhar para a frente e pensar que seremos capazes de aumentar a nossa riqueza, o nosso rendimento, que há de reforçar as nossas capacidades para crescer ainda mais e para criar ainda mais emprego. Não haja nenhuma dúvida sobre isso, portanto.
O crescimento que está a acontecer não é uma obra do acaso. Não aconteceu mecanicamente porque tinha de acontecer. Porque se fosse assim, estaria a ser realizado como foi realizado no passado. E o Dr. Luís Montenegro sublinhou muitíssimo bem, ao contrário do passado, nós não estamos a crescer à custa do endividamento. Não estamos a crescer porque o Estado tenha de repente entendido que era preciso alargar os cordões à bolsa e gastar mais. Pelo contrário, estamos a crescer porque estamos a criar uma economia, uma base económica mais saudável, mais sã, que nos garantirá no futuro um retorno maior do que conseguimos no passado. Isto necessita de ser prosseguido do lado da iniciativa privada, com um ainda mais favorável ambiente para fazer negócios, para investir, para criar emprego. Significa isto, portanto, que precisamos, apesar dos progressos importantes que registámos nos últimos anos, de olhar ainda mais para todos os fatores que facilitam esse investimento, que tornam mais simples a decisão de arriscar e de empreender, sem pôr em causa a sustentabilidade ambiental, sem pôr em causa a necessidade de preservar a coesão do território, sem pôr em causa de preservar a coesão social. Mas se temos de ter esse cuidado de preservar tudo aquilo que no futuro nos pode garantir uma sociedade mais próspera, sabemos que só é possível vencer duradouramente as dificuldades se conseguirmos crescer numa base saudável. Hoje, muitas empresas conseguem já aceder a financiamento como não era possível há 1 ano, há 2 ou há 3 anos atrás, ainda menos. E já vemos os bancos a competirem para ver se conseguem captar os melhores clientes a quem querem emprestar o que é indispensável, quer para fazer face a projetos de curto prazo, seja para viabilizar investimentos de mais longo prazo. Sabemos hoje também que o ambiente que se vive em termos europeus é muito mais próximo daquele que nós desejamos como sendo um ambiente mais favorável para que todos aqueles que querem arriscar, investir, o possam fazer. A Europa também tem envelhecido, passou por muitas incertezas, não estão todas ultrapassadas. O dinamismo de sociedades mais jovens, com maior crescimento, tem estado arredado daquilo que se passou na Europa nos últimos anos. Mas hoje não estamos, como há uns anos atrás, a discutir se o euro é ou não é capaz de resistir. Hoje não estamos a discutir a capacidade que podemos pôr no novo crescimento europeu. E as instituições, quando intervêm e apresentam as suas perspectivas de futuro, fazem-no convencidas de que se ainda não temos um modelo acabado de união económica e monetária, demos passos muito importantes para completar aquilo que era a imperfeição desse projeto que nasceu em 1992. E por essa razão, cada vez temos, felizmente, menos fragmentação financeira e mais união bancária, como o governo português sempre defendeu. E por isso temos também, no horizonte 2020, a possibilidade de dispor de um quadro financeiro destinado às nossas empresas, aos nossos empreendedores e, sobretudo, àquilo que é indispensável para o futuro, que é o de conseguir que tudo o que é inovação e saber esteja mais ao serviço da nossa economia, das nossas empresas, das nossas organizações. À medida que estes resultados se vêm firmando, à medida que observamos, portanto, que o crescimento da nossa economia é saudável e já não nos põe a divergir com a Europa, põe-nos, pelo menos, ao nível da média da zona euro,
à medida que vemos que, apesar dos elevados números que ainda se registram, paulatinamente o desemprego vai baixando e o emprego vai aumentando, à medida que sabemos que mais empresas são criadas, que mais oportunidades sustentáveis aparecem aos olhos dos portugueses, mais se torna evidente que aquilo que há um ano nós sabíamos que ia acontecer, mas que as pessoas ainda não sentiam no seu dia-a-dia, como dizia e muito bem, recordava e muito bem, o líder do grupo parlamentar, hoje já não é assim. Hoje é cada vez maior, mais elevado o número de pessoas que sente que as suas possibilidades de futuro são bem melhores e, para usar uma expressão muito em voga, bem diferentes. Isso deveria, de certa maneira, convocar-nos para poder tirar lições importantes que nos suportem para o futuro. Uma já sabemos. Não podemos andar ao sabor das marés nem da espuma dos dias. Não podemos adotar um discurso em função, literalmente, da audiência que temos no interior ou no exterior do país. E deixem-me dizer-lhes, esse foi talvez dos desafios mais importantes que levo desta experiência como Primeiro-Ministro em anos de maiores dificuldades. Era muito fácil para dentro vender a desculpa de que a Troika é que tem a culpa e lá fora vender que, afinal, as coisas correram mal por culpa de governos anteriores e de que nós não temos culpa de coisa nenhuma. A preocupação foi sempre a de ter o mesmo discurso. Muitas vezes isso trouxe incómodos. Teríamos preferido dourar a pílula, passar as culpas de forma mais intensa, alijar, portanto, um bocadinho a pressão a que fomos sujeitos, porque a pressão foi muito grande. Mas foi muito importante à conquista da nossa credibilidade que nós não variássemos aquilo que dizíamos num lado ou noutro. E essa coerência, mesmo em tempos de maior dificuldade, contribuiu muito para a credibilidade que conquistamos. Não tenham dúvidas sobre isso. Se há âncoras importantes que impediram que Portugal tivesse de pedir um segundo resgate, ou até um programa cautelar, como ainda há um ano parecia aos nossos comentadores públicos, inevitável, se fomos capazes de passar pelo fim do programa sem nada disso, foi porque fizemos um exercício de coerência, de credibilidade e também de convicção, de que acreditávamos que valia a pena os sacrifícios que estávamos a fazer, que valia a pena as incompreensões que podíamos ter de enfrentar, mas que chegaríamos lá porque era isso que os portugueses nos exigiam. E agora, à medida que os bons resultados aparecem, parece que um certo desespero se começa a instalar em certas áreas políticas. Parece que, afinal, as tão importantes sondagens, não estão a revelar exatamente aquilo que se esperava. E que, afinal, estas eleições podem não ser um passeio. As que hão de vir para fins de setembro ou princípios de outubro. E à medida que isso se torna mais claro, verificamos que a discussão se vai descentrando em alguns meios do foco político para o foco pessoal. E de que se insiste em querer atribuir relevância política e mediática, portanto, a aspectos de natureza pessoal, muitos deles centrados em mim próprio. Eu quero dizer, com muito à vontade,
a todas as senhoras deputadas e aos senhores deputados que eu estou pessoalmente, e a minha família está pessoalmente preparado para, neste ano de eleições, enfrentar todo esse tipo de debate político. Faço questão de o dizer aqui hoje, porque tive ainda ontem conhecimento de que há, pelo menos, jornalistas e jornal que querem expor episódios da minha vida fiscal, comuns de resto a muitos milhares de portugueses, apenas com o propósito de querer sugerir que somos todos iguais. E quero dizer às senhoras deputadas e aos senhores deputados, como a todo o país, que eu não sou, nem nunca arvorei ser, um cidadão perfeito. Eu tenho as minhas imperfeições. E posso dizer, como ainda há pouco disse, que, em consciência, cumpri sempre aquelas que achei que eram as minhas obrigações. Mas que se algum dia, por não ter essa noção, me tenham chamado a atenção para elas, as corrigi imediatamente. Talvez agora se perceba um bocadinho melhor as notícias que têm vindo a público de processos que foram instaurados ao nível da administração tributária por gente que, fora daquilo que são as suas obrigações profissionais, pretendeu conhecer detalhes da minha carreira fiscal. Talvez, lendo um conjunto de perguntas que ontem me foi remetido para o gabinete, perguntando e dizendo: tenho há vários anos elementos de que o Sr. Dr. Pedro Passos Coelho terá entregue declarações fora de prazo, entre outras matérias, e que, por isso, pode ter sido alvo destes processos, com o número e tudo, em tal data e com tal valor. Confirma que entregou fora de prazo declarações e que pagou estas coimas ou estas multas. Eu acho que está na altura de dizer, com muita humildade, quem quiser remexer na minha vida, para encontrar episódios desses, não precisa se dar a tanto trabalho, nem de quebrar deveres de sigilo. Pode ter a certeza de que eu, muitas vezes na minha vida, ou me atrasei, ou entreguei, na altura que o Estado me exigiu, aquilo que me era exigível. Ninguém, com certeza, esperará que eu seja um cidadão perfeito. Mas posso dizer-lhes uma coisa. Nunca deixei de solver as minhas responsabilidades. Não tenho nenhuma dívida ao fisco. E quem, por via do seu zelo, quiser invadir a minha esfera privada, hoje para falar de declarações que possa ter apresentado fora de prazo e com multa, amanhã multas de trânsito que possa ter tido, ou qualquer outro facto desta natureza, que não encontrará nunca, eu isso posso-lhes garantir, no cidadão Pedro Passos Coelho, ninguém que, como Primeiro-Ministro, usou o lugar que tinha para ocultar disfarçar ou esconder e evitar
qualquer tratamento exatamente igual ao que qualquer outro cidadão teria. Também nunca encontrarão ninguém que tenha usado o seu lugar para enriquecer, para prestar favores ou para viver fora daquilo que são as suas possibilidades. E quando sair do lugar de Primeiro-Ministro, aconteça isso quando os portugueses entenderem que chegou a altura, eu voltarei à minha vida normal que não alterei em todos estes anos. Pagando aquilo que devo aos bancos dos empréstimos que tenho, assim a vida me ajude a conseguir fazer, a tratar da família, a viver com as mesmas posses, que não são muito diferentes, para não dizer que são menores, do que aquelas que tinha quando iniciei o meu mandato. E finalmente, permitam-me que o diga também e que o sublinhe também, não encontrarão em qualquer decisão que eu tenha tomado como Primeiro-Ministro outro padrão de aflição que não fosse o do interesse nacional tal como eu o concebo. E, portanto, tratem-se de grandes grupos privados ou pequenos grupos. Tratem-se de elementos da área financeira ou de outras áreas. Nunca verão nas minhas decisões nada que tivesse protegido ninguém, de maior dimensão ou de pior dimensão, ou de mais pequena dimensão, que tivesse nomeado alguém por favor, ou que tivesse andado a traficar influências ou a pressionar senhores jornalistas para que certas notícias apareçam ou não apareçam. Deixem-me, portanto, dizer-lhes que eu estou preparado para enfrentar este ano eleitoral nos termos em que ele se começa a desenhar. E tenho a certeza de que não será, do ponto de vista pessoal, uma prova mais leve do que aquela a que fui submetido, como muitos de vós, ao longo destes anos. Preferiria, claramente, que pudéssemos centrar a nossa discussão na política. Mas quando os nossos adversários têm pouco para oferecer, julgo que alguma chicana política pode servir a algum propósito. Espero que não vão por aí, mas quero dizer que não será sob pressão, nem sob ameaças dessa natureza, que eu deixarei de fazer aquilo que o meu dever de consciência mandar. Acredito que o trabalho que estamos a fazer não é em vão. Acredito que temos de lutar por ter condições de estabilidade para que o país possa beneficiar de forma irreversível dos resultados que temos vindo a conquistar. Tenho a certeza de que o país teria muito a perder se, porventura, por qualquer responsabilidade ou irresponsabilidade, os políticos não estivessem à altura das circunstâncias e de que não soubéssemos dizer com clareza o que queremos para o futuro. O futuro que temos à nossa frente não é feito de facilidades. E ninguém esperará que o PSD, e tenho a certeza o CDS-PP, possam, nesta próxima campanha que se avizinha, apresentar-se
como um exemplo de facilidade. Pelo contrário. Mas quero dizer-lhes que aquilo por que lutámos estes anos, que é Portugal, vale muito mais, mas muito mais, do que o taticismo partidário. E estaremos, portanto, a encarar o tempo que temos à nossa frente como quem sabe que tem uma missão importante a zelar por Portugal. Mas, para isso, precisamos do apoio do país. Porque não somos daqueles que se acham pais da pátria. Não somos daqueles que damos lições ao país. E não somos daqueles que ameaçam o país. Nós sabemos como é difícil conquistar a autonomia e a liberdade para decidir. E o critério de decisão deve ser sempre o da afetividade, com certeza, mas o da racionalidade. Porque é esse, no fim do dia, com mais entusiasmo ou menos entusiasmo, com mais calor ou menos calor, com que as pessoas viverão no futuro. É ter a certeza de que nós conseguiremos, nos próximos anos, não deixar o país morrer na praia e dizer ao país que nós todos fizemos muito para que o país fosse bem-sucedido, como muitos outros são. Não há nenhuma razão para assim não ser. E é essa esperança e essa convicção que tenho nas portuguesas e nos portugueses e em Portugal que trago todos os dias para aumentar a confiança que precisamos de aumentar no futuro de Portugal. Muito obrigado.